Olá, método da energia. Nós já fizemos estudos sobre a cinemática. Lá na cinemática nós estudamos a posição no tempo. Também vimos as relações da derivada primeira, ou seja, a primeira taxa de variação da posição, e a derivada segunda, a segunda taxa de variação da posição no tempo. A primeira taxa a gente chamou de velocidade e a segunda taxa de aceleração. A aceleração também poderia ser dada não em função do tempo, mas em função da posição. Essa equação nos vai ser útil nas próximas deduções. É importante ficar atento para ela. Também avançamos, saímos da posição e tempo e adicionamos a grandeza massa, no sistema internacional quilograma. Com a grandeza massa, nós podemos avaliar o termo chamado força. Essa força é melhor compreendermos como um fluxo de quantidade de movimento. Quando você provoca a ação sobre um objeto, tem um objeto, você provoca a ação sobre ele, então você está injetando quantidade de movimento sobre esse objeto. Isso para nós é a força. Nós vimos nas aulas anteriores que então a força, somatória de forças externas, é igual à taxa de variação da quantidade de movimento do sistema. Então, segundo essa forma de visualização da segunda lei, nós temos um sistema que, quando sujeito a forças externas, ele vai acabar sujeito a uma variação na quantidade de movimento. Tá? Esse nosso sistema, o sistema de massa fixa, não é variável. Tá? Ele está posicionado numa posição x qualquer do espaço em relação a um sistema cartesiano fixo. Por fim, nós abreviamos aquela equação da segunda lei como sendo do lado esquerdo a nossa somatória de forças externas, que seria a ação do meio externo sobre a massa m, sobre a massa, ação do meio externo sobre a massa. E do lado direito, então, a massa propriamente dita, que ela vai estar aqui sofrendo uma variação na quantidade de movimento. Cadê essa quantidade de movimento? Já estudamos, O m vai para dentro da derivada, fica m vezes v, e aí é o dl, O L é o mv, tá ok? Então, com isso, nós tínhamos fechado o estudo da cinética, resolvemos muitos problemas com esse tipo de abordagem, Não só com a cinética sozinha, mas a cinética associada à cinemática. E aí nós podemos resumir as nossas equações em... vamos lá, vamos ver aqui, uma equação que é a x de t, depois a v de t e depois a de t. E aí somamos também a esse conjunto essa equação da segunda lei, onde aqui é a nossa aceleração, e essa mesma equação da segunda lei, só que utilizando-se aqui desse termo v dv dx, que é a outra forma de expressar a aceleração. Tá? Então, com essas duas grandes áreas, a cinemática e a cinética, nós conseguimos resolver vários problemas envolvendo força, ou seja, envolvendo fluxo de quantidade de movimento, envolvendo massa, aceleração, posição e assim por diante. Mas nós não vamos parar por aí. Nós precisamos abordar pelo método da energia. Eu gostaria de ilustrar essa situação. Imagine esse controle remoto. Ele tem 3 faces que você poderia observá-lo. Por exemplo, a principal, esta daqui, que eu chamo de segunda lei de Newton. Uma secundária poderia ser essa aqui, que seria o método trabalho-energia, ou o método da energia. E a terceira forma é o método da quantidade de movimento. Todas as 3 faces se referem ao mesmo controle, tá? Só que cada uma delas olha de um ângulo diferente.
Tá ok? Então, o método da segunda lei de Newton olha do ponto de vista de força, Newton, massa e aceleração. Já o método da energia vai olhar do ponto de vista de força, massa, deslocamento, tá? E velocidade, né? Também vai ter a velocidade lá. E já o método da quantidade de movimento também vai ter força, só que agora não mais deslocamento, mas tempo. Então vai ser força, tempo e o impulso que vai promover essa força. Também vai ter a massa, obviamente. Então, são todos os três métodos se referem ao mesmo controle remoto, né? A mesma segunda lei de Newton. Então, na aula de hoje, nós vamos dar sequência focando na energia. Aonde está a energia aqui dentro da segunda lei de Newton? É isso que nós vamos ver na sequência. Aqui à direita, antes de prosseguir, vejam aqui embaixo, né? Só para lembrar, é como se fosse uma balança, né? Do lado esquerdo, a entrada ou saída de quantidade de movimento, e do lado direito, a taxa de variação de quantidade de movimento no sistema. Então, olhem os problemas da engenharia com esses olhos. De um lado, meio externo afetando o sistema. Do outro lado, o sistema sofrendo alteração devido ao meio externo. É como se aqui fosse entrada e saída de água e aqui é o reservatório de água, né? Então, você olhando dessa forma vai facilitar alguns aspectos. Então, da segunda lei de Newton, já focando agora esses outros dois caminhos, né? Saindo dessa face principal do controle remoto, indo para essa e depois indo para essa, né? Então, veja bem, a face principal aqui está, somatória de força externa igual a M vezes A. Isso aqui é o nosso A, né? E eu posso substituir o meu A por V dV dx. Esse diferencial eu posso levar lá para o outro lado ou multiplicar em ambos os lados da igualdade, né? Matematicamente é o adequado, por dx. Aí você fica desse lado aqui com força vezes deslocamento e daquele lado lá com mv dv. Esse termo aqui agora é um termo novo, né? E resolveu-se então empacotar esse termo com um nome que nós vamos chamar aqui de trabalho. Então esse pacote aqui, ó, de unidade Newton vezes metro, nós vamos dar o nome de Joule. Depois a gente vai falar dele de novo. E esse Joule aqui nós chamamos de trabalho. Lembra o seguinte, a forma mais primitiva de noção de trabalho é o que? É uma força aplicada numa distância. Essa é a forma mais primitiva. Portanto, o nosso DU aqui, ó, é o que? É uma força vezes um dx. Isso aqui já é nível diferencial, tá? Pegando esse aqui, ó, chamando de DU, tá? Tá aqui, ó. Simplesmente chamamos isso aqui de DU. Então, força vezes deslocamento é igual a um pequeno trabalho realizado. Tá aqui, ó. Força vezes pequeno deslocamento, pequeno trabalho. Então, agora você tem mais um conceito, né? Vou resumir novamente. Vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos pegar aqui o azul. Ó, resumidamente, nós tínhamos lá na cinemática x de t, né? Ali tinha posição, tinha tempo. Aí nós tínhamos as derivadas, o x ponto, o x dois pontos, vetor também aqui, esqueci de pôr, mas tudo bem. Então isso aqui era a cinemática. Daí nós agregamos a massa e conseguimos dar abertura para um novo conceito da segunda lei, somatória de força externa menos MA igual a zero. Então, a segunda lei, uma outra forma de olhar o problema. E agora nós estamos abrindo uma terceira maneira aqui, que é o trabalho. Então, o trabalho, DU, é igual a força externa, tiver N força externa, escalar
o pequeno deslocamento dx. E aí a gente vai estudar esse conceito aqui, abrindo para força qualquer, depois uma força de mola, que é muito comum, força gravitacional, que é muito comum, e a gravitacional variável, né? A constante e a variável. Tá? Nós vamos abrir esse trabalho e dar uma estudada mais a fundo em cada uma dessas forças aí. Do lado direito, então desse lado esquerdo é o lado do meio externo. Né? Aqui, ó, desse lado aqui é o meio externo. Do lado direito você tem o sistema. O sistema ele se comporta assim, ó, MVdV. O que é esse MVdV? Ora, é o resultado de um trabalho realizado. Então, se lá eu tenho unidade Joule, aqui também tem que ser Joule. Se você fizer as análises aqui, força vezes deslocamento, e aqui massa vezes velocidade, vai dar a mesma unidade. Tá? Observa aqui que você não alterou a sua análise. Vamos fazer uma breve análise aqui. Ó. Pega aí, ó, quilograma vezes metro por segundo, vezes o dV é também em metro por segundo. Então, observa aqui, ó, segundo quadrado, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o quê? É Newton. Newton vezes metro. Newton vezes metro é Joule. Exatamente o que está aqui, ó. Newton vezes metro é Joule. Então, desse lado aqui também é unidade de energia, ou do trabalho, no caso. Só que nós vamos, por estar associada à massa M, nós damos o nome, e claro, a massa M e é um movimento, né? Nós damos o nome de energia cinética, por causa do movimento dessa massa. Então, de um lado, o meio externo injetando ou retirando energia através de um trabalho positivo ou negativo, que é devido a uma força aplicada numa distância. Do outro lado, o sistema recebendo ou cedendo energia através da fronteira. Então, se ele recebe, ele aumenta o nível de energia. Se ele entrega, ele diminui seu nível de energia. Que tipo de energia está sendo analisada aqui? Energia cinética. Está associado diretamente à massa M. Então, esses são os dois grandes caminhos. O caminho do trabalho e o caminho da energia. Nós vamos estudá-los na sequência de transparência. Vamos então ao método da energia propriamente dito. A unidade nós já vimos que é Joule, tanto para o trabalho quanto para a energia, e ela trata de taxas, né? São taxas, né? Taxas de aplicação aqui de força ao longo do espaço, né? Aqui também uma massa sofrendo uma mudança de posição ao longo do tempo, né? Então são taxas sendo analisadas. As unidades nós já avaliamos e verificamos que é Joule, né? Newton metro Joule, Newton metro Joule. Tá ok? Então vamos dar sequência aqui. Opa! Então vamos generalizar para uma trajetória qualquer. Então imagina você está com esse sistema de massa M. Detalhe, ele não rotaciona, tá? Nós estamos analisando uma massa que translada no espaço. Ele não vai rotacionar em nenhum momento. Então se você pegar esse sistema aí, né, tá aqui o sistema, pegar uma reta AB dentro dele e você localizá-lo daqui a pouco em outra posição mais lá adiante, essa reta AB está com a mesma inclinação. Se essa reta AB sofreu uma rotação, então você teve uma rotação associada, aí já não é mais translação pura, tá ok? Então nós vamos trabalhar com translação pura. Então esse objeto saindo daqui indo até lá, numa trajetória verde, vamos analisar aqui, ó, ele está numa velocidade v nesse ponto, ele tem uma força F sendo aplicada, sua massa é m, tem os vetores unitários normal e tangencial, afinal de contas, em trajetórias do tipo linha, é muito melhor a gente analisar em normal tangencial, porque você concentra a velocidade só no vetor tangencial. Vocês já vão ver que aqui vai ser interessante. Então, saindo de 1 a 2, esse objeto sujeito a uma força F. Como é que eu posso montar a minha equação do trabalho? Aqui está. Deixa eu só mudar
aqui, ó, lembrem lá em cima que a equação do diferencial de trabalho é dada por f escalar dx. O nosso dx aqui é o nosso ds. Quando você faz f escalar ds vetor, tá? Vamos pegar aqui, ó, pegar uma outra cor, pegar um verde. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. A hora que você decompõe esse f aqui na direção, na direção tangente, deixa eu ver se eu amplio um pouquinho aqui. Tá meio simples, mas dá para a gente fazer, ó. Quando você decompõe na direção tangente, você está tendo o quê? A tua f tangencial. Tá ok? Então, por que aconteceu isso? Quando você fez f escalar ds, digamos que aqui fosse o nosso vetor ds, tá? Você pega a componente nas mesmas direções e multiplica. Tá aqui o resultado, né? Aqui embaixo, ó. Você tem aqui o resultado, ó. Componente tangencial vezes componente tangencial. ds não tem componente radial, só tem componente tangencial. Então, o pequeno trabalho ali realizado é força tangencial ds. Ok, se eu integrar desse lado e daquele lado, eu obtenho essa equação aqui abaixo. Tá? Então, essa equação aqui, ela vai dar o trabalho executado de 1 a 2 é igual a essa somatória infinitesimal, ou seja, essa integral, desde a posição 1 até a posição 2. Tá? Faz essa soma aí, essa integral. De quem? Da força tangencial em cada ponto vezes o pequeno deslocamento em cada ponto. Esse trabalho é para uma força genérica. É uma força qualquer, né? Uma força qualquer. Ok. E do outro lado, como é que fica? Bom, do outro lado nos sobrou mv dv. Isso aqui tem unidade de energia. Não precisa ter o meio é apenas uma constante. A unidade já está aqui. Mas se eu quiser a energia que variou daqui até lá, eu preciso integrar. Então, integra desse lado aqui, desde T1 até T2, você vai ter T2 menos T1 igual a m vezes integral de v dv. Esqueci do vetor, tá? Lembre que isso aqui são vetores, tá? E depois, na hora que faz aqui o módulo do v quadrado, não é mais vetor, porque isso aqui virou tudo escalar, porque aqui, afinal de contas, é um produto escalar, ó. V escalar dv, aqui fica só o escalar, é o módulo ao quadrado mesmo, tá? Curiosidade, vamos colocar aqui, ó, v escalar v é exatamente igual a v quadrado, tá bom? O módulo ao quadrado. Ok, então você ficou aqui com uma variação de energia e nós demos um nome para esse termo aqui, ó, de meio mv quadrado, demos o nome de energia cinética, porque está associada à massa, é uma energia, e cinética porque tem uma velocidade. Tá ok? Detalhe, veja que aqui nós fizemos T2 menos T1 e lá nós fizemos U de 1 a 2. Por que isso? Porque a energia cinética vai ser avaliada ponto a ponto. Mas o trabalho, vocês vão ver que nós vamos abrir mais adiante, o trabalho de uma força, ele vai ser avaliado ao longo de toda a trajetória. O que aconteceu no percurso? Não é um trabalho de ponto a ponto, mas é um trabalho de trajetória. Então é necessário que a gente faça essa integral aqui à direita. É essa integral à direita que vai comandar esse trabalho realizado aqui, tá bom? Então na energia cinética nós vamos trabalhar com isso sim, ó, T2 menos T1, e no trabalho sempre com U de 1 a 2. Tá ok? Trazendo aqui para baixo, continua o conceito que do lado esquerdo é o meio externo, realizando um trabalho, e do lado direito é o sistema mudando sua energia cinética. Esse conceito permanece.
Vamos trazer aqui um pouco mais. Deixa eu só ver lá em cima, não temos mais nada. Não. E aqui embaixo nós vamos abrir outros assuntos. Veja bem. Agora, com esse trabalho de 1 a 2, de uma força qualquer, nós vamos fazer algumas análises para forças conhecidas. Por exemplo, mola, peso constante, né? E peso variável. Tá? Então, nós vamos fazer essas 3 análises aqui de forças conhecidas. Então, além dessa aqui, dessa equação geral, nós vamos ter mais 3 para casos bem definidos. Depois dessa análise, nós também vamos analisar potência e rendimento. Então, aguardem, mais adiante nós vamos ter essa análise aqui. E ainda mais adiante, nós vamos ver o que são forças conservativas, e pelo fato delas serem conservativas, aqui faltou, né? Conservativas. Pelo fato delas serem conservativas, o que é que implica na análise do trabalho? Será que eu posso melhorar esse conceito aqui? Sair dessa esfera de trabalho e entrar para uma outra coisa, como por exemplo as tais das energias potenciais? É isso mesmo. Então a gente faz uma análise desse trabalho realizado quando você tem forças conservativas e para de pensar em forma de trabalho e começa a pensar em níveis de energia potencial do ponto de vista do meio externo sobre o sistema. Tá? Do lado direito é sempre o nível de energia cinética da massa M. Tá ok? Então vamos mudar a nossa transparência. Dando sequência à análise de trabalho e energia, vamos estudar o trabalho realizado pela força de uma mola. Prestem atenção, toda vez que você for usar esse equacionamento que for deduzido agora, você deve se lembrar do modelo real que nós utilizamos. Tá? Aqui no caso, utilizou-se um modelo de uma mola que tem um comprimento inicial L0 e nós colocamos o zero aqui no centro da massa. Ó, presta atenção, ó, aqui ó, tem a tua massa, o teu sistema, colocou-se a posição X inicial lá no centro da massa. Tem toda uma motivação para isso. Primeiro que nós não temos um sistema em rotação, nosso sistema só translada, e segundo que no centro de massa é como se toda aquela massa estivesse concentrada nele. Tá? Então esse é o modelo real e nós precisamos agora fazer a análise daquela equação do trabalho para este caso em específico. Para isso, nós pegamos aqui a nossa massa, nosso sistema, em qualquer posição. De preferência, nós estamos pegando posições positivas, porque nós vamos deduzir uma equação genérica para a força de mola. Não é para qualquer mola, mas para uma mola helicoidal de tração e compressão que se desloca aqui dentro da sua região elástica, né? Então, nós estamos pegando aqui o X numa posição positiva e, além disso, nós provocaremos uma perturbação também na direção positiva. Ou seja, é como se essa massa movesse um pouquinho para adiante. São elementos essenciais numa dedução de uma equação geral. Tanto a equação final obtida como a estrutura do modelo real é importante. Nada adianta você ter essa equação e sair querendo encaixar em qualquer problema real. Não vai conseguir. Então, o teu problema real tem que ter esses parâmetros. O x0 tem que ser onde a mola está sem compressão nem tração, ou seja, ela está indeformada, ela não está tensionada de forma alguma. Aqui, o teu corpo tem que ser fixo a essa mola. Se o corpo avançar para a direita, a mola tem que ir junto. Se o corpo recuar para a esquerda, a mola vai ser comprimida. Tá? Então tem que ter
os requisitos mínimos. Outras hipóteses que a gente está fazendo, a constante da mola K não varia, tá? Também não tem perdas por amortecimento. Também a mola não tem perdas internas por amortecimento, ou seja, na deformação e na contração dela, ela não dissipa energia internamente. E por fim, não temos perdas por atrito, seja com ar ou algum outro elemento aqui de contato entre a mola e o sistema, né? Nós vamos desconsiderar nessa dedução. Bom, voltemos então do nosso caso real, voltemos para a nossa equação diferencial. A equação diferencial é du igual a força, no caso aqui a Fk, escalar dx. O dx é uma perturbação que é para a direita, para o sentido positivo. Com essa perturbação aparece uma força para a esquerda, sentido negativo. Fazendo o devido produto escalar aqui, nós temos du igual a menos 1 Fk dx. Esse menos 1 é do ângulo entre a força e o deslocamento. No nosso caso, 180 graus. Então, o cosseno de 180, menos 1. Tá? E aí nós lembramos também que o comportamento da mola é dado por essa relação, Fk igual a Kx, e com isso a gente pode fazer a devida integração sobre essa equação aqui, ó. Então quando você integra aqui, ó, deixa eu só limpar um pouco aqui. Isso. Quando você integra desse lado aqui, desde 1 até 2, integra do outro lado, desde x1 até x2, lembrando aqui que o menos 1 é uma constante, também que aqui seria o 1 até o 2, aí você chega nessa equação aqui embaixo, fazendo essa integral. Mas lembra que você não enxerga na literatura o 2 menos o 1. Você sempre enxerga o de 1 a 2. É como se fosse um delta aqui, um delta U. Por quê? Porque não existe trabalho inicial e trabalho final. A gente não utiliza-se desses termos. É adequado, é correto falar disso? Não tem problema. Se você quer utilizar esse conceito, pode utilizar. Não tem erro matemático nenhum no cálculo, nada. Mas, normalmente, a gente utiliza esse U de 1 a 2 representando um delta apenas. Tá ok? Então, nós não vamos ter aqui o 2 menos o 1. Isso não vai aparecer no nosso trabalho. Tá? Ok. À direita, então, você tem aqui a integral desde x1 até x2 de quem? De Kx. Porque a força é Kx. A força da mola é Kx. E aí, então, a gente pode proceder aqui com a devida integração desse termo, né? Então, fica trabalho de 1 a 2 igual a menos meio Kx quadrado, definido desde 1 até 2. Volto a lembrar vocês, esse 1 e esse 2 estão dentro de qualquer região que você esteja. Eu estou com 1 aqui e o 2 aqui. Então, a minha massa vai sair dessa posição e vai para essa posição. É possível? É possível. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos mudar aqui de cor. Agora, eu estou com o meu 1 aqui na região de compressão. Veja que estou abaixo do zero. E o meu 2 aqui, ó. Então, o meu sistema vai sair dessa posição e vai vir até aqui. É possível? É possível. E o possível é inverso. Você sair aqui, ó, desde 1 até 2... sair daqui e até lá também é possível, né? Nós podemos ter esse tipo de situação. Então, qualquer 1 e 2, mas lembra que o 0 sempre tem que ser na posição aonde a mola está indeformada. O meu corpo é muito grande, né? Um baita de um sistema, um corpão.
Ora, então você vai pegar o centro do corpo, digamos que fosse aqui, e aí o teu zero mola vai ser aqui agora, não é mais aqui, é aqui, tá? Então, funciona dessa forma. E aí também, nesse novo sistema, novo corpo, né? Então, o teu X de análise inicial, digamos que fosse aqui, e o teu X de análise final fosse aqui, 2, beleza? Então, parte daqui, vai até lá. Então, na integral aqui, sempre x1 embaixo, x2 em cima. E você sempre vai promover a função aplicada em 2 menos a função aplicada em 1. Tá ok? Então, nós vamos agora para outra força. Que é o caso aí da força gravitacional constante. Seria o peso constante. Peso constante é outra força muito comum no nosso dia a dia, assim como a mola, né? São forças que estão presentes diariamente em equipamentos, máquinas de nosso uso, né? Em projetos que a gente venha a elaborar. Dificilmente você tem um projeto, uma elaboração de um equipamento que não tenha uma mola, né? Ou que não leve em consideração o peso dos elementos envolvidos, tá? Então aqui peso constante. Novamente o modelinho real, que é importante ser observado, né? Lá na mola, a principal posição que tem que ser observada é o zero mola, né? Ali é todo o coração da equação, né? Se eu partir do zero e avançar 1 centímetro, a mola provoca uma força. Se eu comprimir 1 centímetro, a mola provoca força também, sempre em relação ao zero mola. Aqui nós vamos ter um referencial zero altura. Esse zero altura não precisa ser atrelado à superfície terrestre, tá? Pode ser abaixo, acima da superfície. Você escolhe de acordo com a sua necessidade, a posição que melhor convém para você, tá? Então aqui novamente o nosso sistema de massa M, o seu centro gravitacional aqui. Então ele está mostrado aqui numa posição Y, acima da Y0, e ele está sujeito a um campo gravitacional G, tá? Peso P, devido à atração gravitacional, tá ok? As hipóteses: a aceleração da gravidade é constante, então nós estamos trabalhando aqui em regiões próximas da superfície terrestre, e também não tem perda de atrito, seja no ar ou de algum outro meio que possa aparecer, tá ok? Então esse é o modelinho real, a nossa equação final, volto a frisar, ela está atrelada a esse modelo. Se você fizer algum giro aqui nesse sistema de coordenadas, alguma coisa similar, você vai estar anulando essa equação. Então não mexa no teu sistema real. Se você tiver um outro sistema com uma energia potencial e você quiser, por exemplo, fazer uma análise num eixo inclinado aqui, em vez de ser na mesma direção da gravidade, você deverá elaborar outra equação, tá bom? Então vamos ver nessa equação. Nós partimos novamente da equação diferencial do pequeno trabalho realizado pela força-peso quando esse sistema se desloca um pequeno dy. Veja, o dy lá na mola e aqui é uma perturbação e nós estamos fazendo essa perturbação ir para o lado positivo, né? Ir para o lado positivo. Quando ela vai para o lado positivo, tem uma força que está atuando contrário ao seu deslocamento, tá? Então, está aqui o du já aplicado aqui o produto escalar, tá bom? Ficou menos 1 pdy. Esse menos 1 novamente é devido aos 180 graus. Quando você abre esse produto escalar, vai ficar o módulo do primeiro, o módulo do segundo e o cosseno do ângulo entre eles. No caso, o cosseno de 180 menos 1. Tá? O peso, nós sabemos que é mg, e isso aqui é uma equação... ela é uma equação, como é que eu poderia dizer? Ela é uma equação em módulo, tá?
o valor da gravidade aqui, ele já está implicitamente posto aqui dentro quando tem esse menos 1. Então, já está dizendo aqui que o vetor P é contrário ao deslocamento, através desse menos 1 aqui, tá bom? Então, aqui o peso é simplesmente mg, tá? Em módulo, por favor. Não vão colocar aqui, na hora de substituir na equação, colocar lá menos 9,81. Não façam isso, porque já está considerado aqui quando você colocou o cosseno de 180. Quando você determinou que estava subindo, positivo, e que a tua força estava contrária, negativo, tá bom? Então, esse cuidado é importante, senão você vai estar querendo fazer um acerto, colocando negativo, e na verdade está cometendo um erro, tá bom? Então, pegando agora essa equação diferencial aqui com o peso, e pegando o peso, nós podemos partir para a equação integral. Como foi explicado anteriormente, aqui esse du a gente integra desde o 1 até o 2 e representa por u de 1 a 2. E do lado direito nós também temos desde y1 até um y2. Está aqui, ó, a integral. Tá? E aí o P é dado por PY. Tá? Então ficou... Desculpa, o P é dado por mg, né? Mas aqui já é representado, ó, menos PY, y1 a y2. Nós não substituímos o mg porque o g é constante, a massa é do sistema, então não há necessidade aqui, não depende de y, né? O mg é independente de y. Então a nossa integral de dy é y, e o peso é constante, ficou ali, menos está aqui, tá? Desde 1 até 2. Então esta seria a equação do trabalho realizado pela força-peso ao longo de um deslocamento. Volto a frisar. Vamos pegar outra cor. Se você tiver teu ponto 1 aqui e o teu ponto 2 lá, então aqui o teu y2, lá o teu y1. Depende da tua análise, do teu movimento. O movimento está sendo daqui para lá. Não, teu movimento é de lá para cá. Ora, então, lá vai ser 1 e aqui vai ser 2. Né? É assim que funciona a aplicação desta equação. Tá? Você vai escolher um referencial zero e a partir dele 2 pontos de interesse. Tá? Tem que estar atrelado a outra questão, a outro item no problema? Não precisa. Tá? Você faz essa análise e você tem o trabalho realizado naquele trecho. Não importa se esse y coincide ou não com outro y do teu problema. Tá ok? Você pode utilizar um h aqui, por exemplo. Aí aqui H1, lá, aliás, aqui H2 e lá H1, né? Vindo de H1 até H2. Qual é o trabalho realizado pela força? Vai ser positivo, né? Porque vai estar no mesmo sentido do deslocamento. Né? A força, peso está no mesmo sentido do deslocamento. Tá ok? Então vamos adiante agora. Vamos analisar força-peso variável. Agora, o trabalho realizado pela força-peso variável. O modelo real aqui está, tá? Essa dedução está associada a uma massa maior m e uma massa menor mzinho. Normalmente a gente trabalharia aqui com o efeito atração gravitacional da Terra sobre outras massas, né? E a nossa referência aqui, então, é o centro da Terra, com o nosso raio até o ponto de interesse. Né? E isso aqui é muito semelhante também à atração de cargas elétricas, tá? Só que lá você tem campo elétrico. A equação é muito similar, né? Aqui no lugar das massas são cargas, no lugar da constante G tem uma constante adequada da parte elétrica, mas aqui a equação é idêntica em termos de forma, tá ok? Continuando, então essa massa M é atraída pela massa M maior e vice-versa, uma atrai a outra, mas vamos olhar só na massa menor. E esse sistema
de massa M ele se desloca para fora, um pequeno dr, de novo no sentido positivo do raio, tá? Lembra que lá na mola foi no sentido positivo, no peso constante foi no sentido positivo e aqui no peso variável também é no sentido positivo, tá? Esse modelinho, volto a lembrar, tem que ser respeitado quando você for utilizar essa equação, tá? Então, o sistema está posicionado em R, é atraído por uma força Fg, e nós vamos provocar um deslocamento no sentido positivo. A pergunta é, qual é o pequeno trabalho realizado? Ora, o pequeno trabalho realizado, aqui está, ó, du igual a força gravitacional vezes o dr. Esse aqui é um produto escalar. Muito parecido com o caso anterior, né, da força-peso constante. Então, novamente, o du igual a menos 1 Fg dr. Fg é o módulo da força, dr é o módulo de vetor dr. Então, isso aqui é você pega o produto escalar e faz lá o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o ângulo entre eles, novamente, como lá na mola, peso constante, aqui no peso variável também é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Por isso, desse menos 1 aqui. Lembrando que a força de atração gravitacional é dada por essa equação, tá? E podemos, então, partir da equação diferencial para a nossa equação integral. Então, integrando-se aqui vamos mudar aqui de cor, integrando-se esse du aqui, ó, desde o 1 até o 2, e aqui à direita, o dr, né, desde R1 até um R2, né, e lembrando que o Fg depende de R, tá aqui, ó, a montagem da integral. Essa parcela aqui ficou U de 1 a 2, conforme já explicamos o motivo, lá no estudo de mola. E a parcela aqui da direita, então menos 1 vem para fora, é constante. Esse Gzão, Mzão, Mzinho também é constante, poderia sair. Você ficou com a integral de 1 sobre R quadrado dr. Isso aqui é R na menos 2. Né? Vem da onde? Vem de um R da menos 1. Né? Que multiplicou lá na frente por menos 1 e tal. Então, esse sinal foi cancelado, esse menos 1, por causa da integral de 1 sobre R na menos 2. Tá? Por isso que aqui não tem o sinal negativo. Tá, ok? Não está igual às outras, né? As outras têm um sinal negativo aqui. Mas a pergunta é, lá nas outras o trabalho era negativo, e aqui não é negativo? Também é negativo. Onde está o sinal, então? O sinal está aqui dentro. O R2 ele está mais afastado. Você saiu de um R1, foi até um R2, você somou um R mais dr. Então, você saiu de um raio menor, foi para um raio maior. Quando você faz o inverso, 1 sobre um raio menor menos 1 sobre um raio maior, vai dar um valor negativo aqui. Né? Porque o valor da esquerda vai ser menor do que o valor da direita. Então, o menos 1 vai estar embutido aqui nesses extremos de integração devido a esse inverso sobre o raio. Tá? Então, essa equação está associada a esse modelo e você pode escolher as posições 1 e 2 conforme sua necessidade. Vamos mudar aqui de cor. Digamos, eu estou com o raio 1 aqui e vou até um raio 2 lá mais adiante. Sem problema, sai daqui e vai para lá. O meu 1 está lá em cima e vem aqui para baixo, sem problema. Você pode fazer esse tipo de análise sem prejuízo do teu cálculo, tá ok? Continuando aqui a análise, pode-se usar aqui esse Gm como sendo também a gravidade em módulo, por favor, tá? Vezes o raio da Terra ao quadrado, considerando que isso aqui fosse na Terra, tá? Então, ao invés de Gm, você pode usar essa relação. E MR são a massa e o raio da Terra. O G é esse valor, bom vocês anotarem aí para futura utilização em exercícios.
E a hipótese, eu não falei no início, mas a hipótese é que não tem perda por atrito. Então, durante o deslocamento dessa massa M, não há perdas por atrito. Quanto à escolha do referencial zero, já falei, é no centro do objeto maior e ele tem que ser ali mesmo, tá? Então, aqui no caso, não tem R negativo, todo R é positivo, tá? Mas que o R vai ser é zero ou próximo de zero, tá, ok? Então, esse aqui é o terceiro tipo de força que nós levantamos uma equação para o trabalho que ela realiza. Por que estamos tendo esse serviço de levantar equações para essas forças? Porque são as forças mais comuns no nosso dia a dia. Só revisando então, nós fizemos o levantamento do trabalho realizado para a força-peso constante, e então força-peso constante, também para a força de uma mola, com o K constante, e agora para a força-peso variável, tá ok? Então, com isso nós encerramos as três forças para ser analisadas. Olá! Então, quando nós fizemos aquela análise da segunda lei de Newton e obtivemos aquela pequena relação que du é igual a uma pequena força aplicada F escalar dx, deslocamento, nós abrimos mais uma grande área, a área do trabalho. E aí nós fizemos, já em algumas análises anteriores, esse du para uma mola, fizemos para peso constante e para peso variável. Obtivemos as equações dos trabalhos realizados para esses três tipos de força, porque são forças muito comuns. E além disso, então, dessa análise do trabalho, nós temos também análise de potência. O que é potência? Potência é quanto trabalho é executado em determinado tempo. Então, quanto mais trabalho em menos tempo, maior a potência. Então, aqui, por exemplo, você tem a equação diferencial da potência. Potência é igual a du sobre dt. Isso aqui o que é? É uma taxa. Taxa de trabalho no tempo. É um U ponto. Mas o du nós vimos anteriormente que ele é escrito por F escalar ds ou dx, enfim. Esse aqui é o deslocamento, aqui chamado de ds porque nós estamos olhando numa trajetória, né? Tem um pequeno ds aqui na trajetória, então nós estamos analisando numa trajetória aqui desde um ponto 1 até um ponto 2 aqui adiante. Tá? Então tá aqui. E se eu pegar esse trabalho de U aqui, substituir dentro da equação da potência, eu vou ter F escalar ds dt. E aí, quem é o ds dt? ds dt é o nosso V, ou seja, é a velocidade com que o sistema está se movendo. Tá? Então, uma equação alternativa para a potência é força escalar velocidade. Potência igual a força escalar velocidade. Tá, ok? Então, são as duas grandes equações, a equação diferencial e a equação baseado na velocidade. Tá? Aqui abaixo nós temos a análise do rendimento. Então vamos imaginar aqui um sistema de massa M. Esse sistema recebe uma potência, você já está recebendo um trabalho ali para dentro dele, para ele executar outro trabalho. Então aqui o sistema é como se fosse um processador de trabalho. Ele recebe e transforma para um outro tipo de trabalho. Então nós chamamos essa potência aqui de potência absorvida. E o trabalho que esse sistema vai executar é a potência produzida. Mas nessa transformação, o sistema ele tem perdas.
e aí nós chamamos aqui de potência perdida. Então, quanto melhor essa taxa de conversão, ou seja, quanto mais a potência produzida for próxima da potência absorvida, significa que eu tenho um rendimento melhor. E quando isso acontece é porque as minhas perdas são pequenas. Tá? O rendimento da máquina sempre vai estar maior ou igual a 0 e menor do que 1. Não existe máquina com rendimento 1. Estou falando de máquinas pé no chão. Eu estou falando aqui de máquinas que trabalham em condições especiais. Estou falando de máquinas nossas do dia a dia, né? Motores elétricos, equipamentos, caminhões, veículos em geral, pá carregadeira, enfim. Elas têm sempre um rendimento menor que 1 e maior ou igual a 0. Se ela está com um rendimento igual a 0, ela está inoperante, mas enfim, o rendimento está nesse intervalo. E o rendimento então vai ser calculado como uma fração. Como? Pela divisão entre potência produzida e potência absorvida. É a mesma coisa que você pegar o trabalho efetivamente realizado, produzido, sobre o trabalho absorvido pelo sistema. Tá bom? A diferença é que aqui você tem uma taxa no tempo e aqui não. Mas a fração é exatamente a mesma. Não vai mudar nada. Tá ok? Então, potência é isso. É importante vocês atentarem, porque é um valor muito presente no nosso dia a dia, em máquinas e equipamentos, motores elétricos, motores a combustão. E com essa informação você pode fazer cálculos para determinar projetos destes equipamentos, ou determinar consumos, ou fazer previsões de custos e assim por diante. Tá ok? Então, sobre potência, é isso que eu tinha para falar. Olá! Na análise de trabalho, nós verificamos que aquele termo força escalar deslocamento, nós tínhamos dado o nome lá de DU, ou seja, um diferencialzinho de trabalho. Fizemos análises sobre trabalho de força de mola, trabalho de força-peso, trabalho de força gravitacional variável, e determinamos essas funções, essas equações desses trabalhos para cada um desses 3 casos, com o seu modelinho real para cada um desses casos. Você tem que aplicar aquelas equações de acordo com aqueles modelos. Também fizemos uma breve análise já sobre o que é potência, onde a potência é essa quantidade de trabalho executada num certo tempo. E agora nós vamos pegar e falar sobre forças conservativas. Por quê? Porque dentre as forças que realizam trabalho ou executam trabalho positivo, colocando energia no sistema, ou executam um trabalho negativo, retirando energia do sistema, dentre essas forças existem as chamadas forças conservativas. E por elas serem conservativas, nós vamos poder trabalhar um outro conceito que às vezes pode até confundir um pouco, mas é um conceito de energia potencial, que ela não está associada diretamente à massa, mas ao estado do contexto, associado à massa, à mola, ao ambiente, ao caso real, Mas enfim, é uma forma de expressar o trabalho em forma potencial, tá? Então, nós vamos aqui, para essas forças conservativas, fazer umas deduções. Mas antes vamos ver o conceito de força conservativa. Uma força conservativa, quando você escolhe um caminho, por exemplo aqui, através desse caminho, e você tem um trabalho dessa força Fn, um trabalho realizado, por exemplo aqui o de 1 a 2A. Essa força Fn realizou esse trabalho aqui naquele caminho. E aí você escolhe outro caminho, caminho B, e realiza o mesmo trabalho. Eles são iguais. Então significa que essa força Fn, devido a um certo campo de força que tem aqui, um campo de força agindo, ela é conservativa, pois
não importa o caminho que eu escolha, seja A ou seja B, o trabalho executado é o mesmo. Essa é a primeira regra. Isso é válido, né, para o caso de um canetão. Você desloca ele para cima, o peso está exercendo um certo trabalho. Ou se você deslocar ele na horizontal, o trabalho que o peso exerce é o mesmo. Tá? Não estou falando do trabalho da sua mão, estou falando do trabalho do peso. Esquece a sua mão. Imagine que o canetão só subiu ou só foi para o lado. Então, essa mudança de nível fez com que o peso executasse um trabalho. E esse trabalho é o mesmo, tanto subindo quanto indo na diagonal. Tá, ok? Então, essa é a primeira regra para forças conservativas. Segunda regra, se você pegar um caminho fechado, olha o caminho fechado aqui na integral. Né? Digamos, você pega aqui, sai aqui desse ponto, faz um percurso e volta no mesmo ponto. E tem aqui um campo de força agindo, digamos aqui uma força F agindo. Ela está aqui, daí depois ela está aqui, enfim, eu não sei qual que é o comportamento dela. Né? Agora ela está aqui nesse ponto ela está aqui. Não sei qual é o comportamento dela ao longo do caminho, mas se a soma de trabalho realizado ao chegar na origem for igual a zero, isso é uma indicação de que essa força é conservativa, tá bom? Então, é outro grande indicativo de força conservativa, tá? Independe da trajetória e se você fizer uma integral fechada, né, num circuito fechado, sai de um ponto e volta no mesmo ponto, o trabalho realizado aqui, ó, de 1 a 2, porque 1 aqui vai coincidir com 2, né, é igual a 0, tá? O 1 aqui, ele coincide com 2, tá bom? Então, para esse campo de força, nós vamos chamar aqui de uma função potencial V. Essa função potencial V, ela tem uma característica. Se você tirar o gradiente dela, né, aplicar aqui o gradiente sobre essa função potencial, você vai ter aqui a força do campo, tá bom? Então, isso aqui é originado de um gradiente, da aplicação de um gradiente sobre a função potencial, tá bom? Então, se você fizer o gradiente da função potencial, você chega em F, e se você integrar o F, você chega em V. É o inverso um do outro, tá ok? Então, nós vamos chamar esse V, que é uma função escalar, que depende da posição no espaço apenas, ó. Se eu estou aqui, o V vale tal valor. Se eu estou aqui, o V tem tal valor. Aqui outro V, lá outro V. Cada posição espacial tem um V. Tá bom? No caso da gravidade, aqui eu tenho V1 e lá eu tenho V2. Se eu só colocar para o lado, é o mesmo V2, porque só depende da altura. Né? Então, função potencial gravitacional só depende da altura. Aqui é um V, independente da posição horizontal, e aqui é outro V, independente da posição horizontal. Horizontal. Tá? Então, tem essas características aí. Continuando, então. Vamos fazer a análise aqui agora. Se você pegar esse trabalho DU, cadê? Onde é que está? Está aqui, ó. Os DUs estão integrados aqui à direita. Aliás, estão nos seus diferenciais aqui à direita. Com esse conceito aqui de que força é o gradiente de V, lembra que aqui no gradiente vai aparecer alguma coisa do tipo assim, dV na direção X, dx. A hora que você passa isso aqui multiplicando para lá, esse dx pelo F, você tem um trabalho DU. Então, mostra o quê? Que o teu dV vai ser igual a um certo DU. Você fica aqui com F dx, estou pegando aqui só numa direção, tá? É igual a dV. Né? Então, você tem o que aqui? Que um DU é igual a um certo dV. Claro que tem um sinal, né? Tem um sinalzinho de menos aqui do menos do gradiente. Então, essa relaçãozinha DU igual a menos dV vem dessa situação aqui, dessa análise. Tá, vamos apagar um pouco para não ficar tão carregado.
Aí você tem o que? Uma balança. De um lado aqui o meio externo expresso na forma de trabalho e do outro lado o meio externo expresso na forma de energia potencial V. Tá bom? Então agora veja, esse pequeno trabalho a gente pode também chamar de uma pequena energia potencial de V. Tá bom? Só estamos mudando um pouquinho a cara das coisas, o nome das variáveis, mas a unidade continua sendo Joule, tá bom? E aí, com esse conceito, nós vamos pegar esse du igual a menos dv e vamos fazer a nossa integral, né? Então, daqui nós viemos para cá. Aí você integra du desde 1 até 2, integra dv desde 1 até 2. Lembrando aqui do sinalzinho, né? E lembrando que o nosso integral de du não é o 2 menos o 1, mas nós vamos usar u de 1 a 2. Depois vocês vão ver melhor o porquê desse u de 1 a 2. Né? Nós vamos fazer uma igualdade nas próximas aulas, transparências, e aí vai ficar mais claro. Do lado direito permanece o meu V2 menos V1 e o sinalzinho negativo aqui. Tá? Posso colocar V1 menos V2 e isso eu consigo aplicando aí o sinal menos aqui. Né? Então essa aqui é a nova carinha da nossa equação, mostrando que o trabalho de 1 a 2 ele pode ser também dado por uma diferença de funções potenciais de energia, V1 menos V2 para o caso. Tá ok? Enfim, vamos seguir adiante então para outras análises envolvendo as nossas forças, né? Força de mola, força de gravidade constante, força de gravidade variável. Aqui estão elas. As forças conservativas conhecidas para mola. Vamos mudar aqui a nossa cor. Tentar um amarelinho. Então aqui para mola. Não deu. Vamos pegar aqui o nosso azul mesmo. A nossa peso constante e a nossa peso variável. Tá? Lembram dessas forças? E vamos vinculá-las a esse conceito de força conservativas que vimos há pouco. Tá? Então vamos lá. Caso de uma mola, lembra, a força da mola era kx. O trabalho que a mola realiza indo de 1 a 2 para aquele modelinho real, né? Aquele modelo real que nós vimos anteriormente, é menos meio de kx quadrado definido desde uma posição 1 até uma posição 2. Né? E também vimos o conceito de que essa força de mola aqui, ó, ela é obtida pelo gradiente, menos o gradiente, sobre uma função potencial V. Quem é essa função potencial, então? Ora, fazendo a análise, ó, a nossa função potencial é justamente esse meio de kx quadrado que aqui está. Ó. Meio de kx quadrado que aqui está. É a nossa função potencial. Olha só. Se você tirar a derivada na direção x, né, para aquela mola, naquele modelo real que nós vimos lá atrás, né, naquele sistema de coordenadas lá de trás, para aquela mola real, né, você tira a derivada em x, você vai obter kx menos kx por causa aqui desse menos aqui, ó, tá? Aí você tira a derivada daquela função potencial, meio de kx quadrado, essa função aqui, ó. Na direção y é zero. Aí você tira essa derivada da função potencial na direção z, também é zero. Então somente sobra na direção de x menos kx na direção y. Conclusão, essa aí realmente é a força, ó, kx. Olha aqui. E ela tem que ser negativa, né? Se o x é um deslocamento positivo, a força é para o lado contrário. Então a aplicação aqui do gradiente sobre a função potencial está correta. Né? Ela realmente vai gerar uma força negativa, menos kx.
na direção de I. Resumindo, a nossa função potencial para uma mola é esta aqui. Aqui está errado, tá, gente? Vamos só corrigir, ó. Aqui é meio de kx quadrado, tá? Deixa eu só voltar aqui essas anotações. Ó, isso aqui, por favor, tá? Aqui é meio de kx quadrado. É exatamente esse valor aqui, ó. Tá? Essa aqui é a função potencial. Então, para uma mola. Agora, vamos para o caso do peso constante. Está aqui o trabalho realizado, que nós já vimos anteriormente, dado por menos PY, definido de Y1 a Y2. E vimos que lá na análise de força conservativa, o peso P, que aqui no nosso caso é só no Y negativo, é no menos J, é dado pelo menos o gradiente de V. Então, quem é V? V é isso aqui, ó, é mgy. Se eu derivar em x, isso daqui vai zerar, não tem nenhuma variável em x aqui. Então, em x não tem nada, zero. Se eu derivar em y, sobra mg, tá? Na direção j. E com esse menos ficou, olha aqui à direita, ficou menos mg na direção j. Então, tá ok. Lá também estava ok para a força da mola na direção x, negativo. Aqui, força-peso na direção y, negativo. E aqui na direção z, quando você deriva, não tem nada em z, isso aqui vai zerar também. Então, a nossa função potencial mgy, ela está correta. Tá? É exatamente essa aqui, ó, mgy. Então, a nossa v, função potencial, para peso constante, é mgy, peso constante. E outro detalhe, né? Nós já estamos adotando aqui uma nomenclatura, percebo, função potencial, aqui é elástica, mola, e aqui é gravitacional, Gzinho, constante. Tá? Vamos para o terceiro caso, a força variável, né? Já vimos esse aqui, da mola, agora esse aqui. Força gravitacional variável. Trabalho de 1 a 2, estudamos anteriormente, é GMM, 1 sobre R, definido de 1 a 2. Aqui não é negativo, porque tem esse inverso. Esse inverso vai fazer o papel de negativar esse trabalho, tá bom? Porque aqui vai ficar um valor, se você for para longe um objeto do outro, você fica com um valor maior embaixo aqui, menos um valor menor embaixo. Quando o valor é menor embaixo, esse termo aqui fica maior. Então, a subtração está negativa. Então, analisando aqui, o peso variável agora, menos o gradiente da função potencial V. Lembra que agora o V está num outro sistema de coordenadas, estamos no sistema esférico, r, θ, φ. Né? E, de novo, eu só vou ter componente do peso na direção do R. Então, olha só, se for na direção do R, eu pegar essa função aqui, ó, e fizer a sua devida derivada na direção R, eu vou obter isso aqui, ó, 1 sobre R quadrado, porque o resto é constante. Né? O resto é constante. E lembra que tem dois sinais, tem o sinal aqui do gradiente e tem o sinal dessa função interna. Tá? E quando eu faço aqui a derivada, ela também me gera um sinal. Então, esse termo aqui, ó, essa função V, que aqui nós vamos chamar inclusive de VGzão, né? Ela tem que ter esse sinal, senão não vai dar certo. Né? Eu vou derivar, se não tiver o sinal, eu derivo, fica negativo, com negativo fica positivo e a minha força ficaria positiva, mas não é. A minha força é puxando para o centro, né? É contrária ao E radial, é puxando para o centro. Então, eu tenho que ter esse negativo aqui na função VG. Tá? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Isso aqui ficou meio apagado, né? A minha função VG é essa aqui, ó. Tá bom?
E na direção de θ, não tem variável nenhuma em θ, isso aqui a sua derivada vai zerar. E na direção de φ também não tem nenhuma variável φ, isso aqui vai zerar. Então, realmente, a nossa função V potencial é dada por menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre R. Porque se eu pegar ela e aplicar no gradiente de V, eu vou ter exatamente a minha força peso variável, tá? Apontando aqui para o centro da massa maior no nosso caso, tá? A nossa referência aqui agora é a massa maior, tá bom? E à direita aqui então vocês têm a função potencial, V, né? E simbolizada agora em diante por Vgzão. Então isso aqui é para um peso variável. Tá bom? Então isso é o que eu tinha para comentar sobre forças conservativas, né? Nós já falamos sobre essas três forças nos seus trabalhos, o de 1 a 2. Agora falamos sobre essas três forças na sua energia potencial V, né? Também falamos já sobre o sistema que recebe trabalho de 1 a 2, que é o T2 menos o T1, né? E esse trabalho nós estudamos aqui para mola, peso constante, peso variável. E agora, com esse conceito de força conservativa, nós levamos essa análise de trabalho para essas três forças a nível agora de energia potencial. Mas sempre lembrando, cada uma dessas três forças está associada ao seu modelito. Se você pegar esse modelinho e mudar, opa, a tua equação já pode ser que não seja mais a mesma. Tome cuidado. Algumas coisas você pode mexer lá, né? Mas algumas coisas não. Vou dar um exemplo. A posição 0 mola não pode ser mexida. O 0 mola tem que ser onde a mola está indeformada. Tudo bem, eu escolho lá na frente, mas a mola está indeformada. Quando eu movo para cá, a mola deforma. Quando eu alongo para lá, a mola deforma. Mas naquela posição, a mola está indeformada. O mesmo para o peso, né? Você pode escolher o nível 0 para qualquer lugar, mas uma vez escolhido o 0 ali, faça toda a análise do teu problema com aquele 0 posicionado na mesma posição. Ah, agora eu resolvi mudar o 0, não pode. Tá? A mesma coisa para uma força variável, né? Tem a massa maior, a massinha menor aqui em cima, o 0 é sobre o centro da massa maior, né? E o raio varia conforme essa posição inicial, tá bom? Bom, aqui embaixo vocês têm uma generalização, então, do trabalho de 1 a 2, utilizando agora a função potencial V, tá? Nós vimos anteriormente que o trabalho de 1 a 2, numa transparência anterior, era igual a menos V, definido de 1 até 2. Isso veio daquela análise do du igual a menos dv. E a hora que você integra aqui, você obtém essa igualdade. E aí, então, o trabalho de U de 1 a 2 pode ser expresso por V1 menos V2. Então, vocês vão ver que os trabalhos daquelas forças conhecidas, nós vamos optar também por fazer uma análise agora como energia potencial, não mais como trabalho. Mas então na hora que eu uso U de 1 a 2 é igual a energia cinética 2 menos energia cinética 1, eu não posso mais usar? Pode. Você pode usar aqui como mola, como peso variável. Você pode ainda continuar utilizando o trabalho. Mas você tem agora essa opção adicional, né? Então, aquela forma ou essa forma, né? Ou seja, ao invés de você fazer T2 menos T1 igual a U de 1 a 2, você faz V1 menos V2 igual a T2 menos T1. Então, essa maneira adicional de trabalhar, né? Em vez de ficar olhando do ponto de vista de trabalho realizado, você vai olhar do ponto de vista de variação de energia potencial, tá? É igual a uma variação de energia cinética.